A Laura tá na expectativa de fazer um intercâmbio fora do Brasil agora, porque eu falei para ela. Durante essa viagem minha, que eu cheguei esse mês, eu tive uma experiência na mesa, e se eu for contar essas experiências, nós vamos ter que reservar uma semana, que foi algo que me impactou muito. A Ana Laura, aos 15 anos, teve um esforço da minha parte em querer colocá-la fora do Brasil, e ela não queria. Por alguns dos motivos que a minha crença limitante da mãe dela fizeram acreditar que no futuro você vai me agradecer. Ela foi fazer a prova, Rodrigão. Gastei com viagem, hotel, inscrição do negócio. Ela ficou em último colocado, cara. Aí dentro do carro, eu derrotado, eu falei assim, cara, só entende que ela não quer. Aí você fala assim, mas continua se esforçando, porque eles vão nos agradecer no futuro. Eles têm a trajetória deles. Aí eu tava agora na minha viagem e sentei, cara, e tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que teve esse dilema de falar, eu vim pra cá e eu tô fazendo uma viagem. E eu conheço, não países, eu conheço regiões, cara, de muitos países. É muito mais do que você falar, eu pisei na Alemanha. Eu fui na Alemanha mais de 9 vezes. Eu conheço a Alemanha de cabo a rabo. Então, você começa a entender um pouco daquela cultura. E aí eu liguei para Ana Laura de vídeo, falei, Ana Laura, minha filha, se eu pudesse fazer um negócio agora, eu faria. Eu te colocaria aqui, agora, pra você estar vivendo isso. Você entender o que é esse lance aqui. E eu meteria o pé nessa faculdade que você vai entrar agora. Mete o pé nisso. Mete o pé nela 1 ano. Aí você fala assim, como, cara? Você vai atrasar 1 ano da vida da menina? Você não entende o que é 1 ano lá fora. Se eu pudesse falar para você da minha bagagem nessas viagens que eu faço de bicicleta, e tem muita coisa por trás disso. Teve o fato de os meus pais inconscientemente fazerem muito isso. Meu pai tinha uma veraneio, que era a segunda família dele. Meu pai teve um amante durante muito tempo na vida. Era uma veraneio. Gastava mais do que a nossa família inteira junto, de manutenção, de peça, de quem quebrava. E meu pai tentou colocar dentro de uma veraneio tudo que existia de mais tecnológico. Então ele pegava o motor da Silverado e punha dentro da veraneio. Ele queria colocar o botão, o porta-mala de abrir. E aquilo, a gente ia pra praia com aquele kit de farofa e o porta-mala abrindo e criança lá no banco de trás, não tinha cinto de segurança, televisão, não tinha nada. No banco de trás. Mas uma coisa ele fez. E meu pai fala um lance que é massa, que é assim, se você puder ser lido e corrido, estudar e viajar, faça. Conhecimento não faz mal para ninguém, apesar de haver uma crença limitante de que a ignorância é uma bênção. Cara, eu amo aprender as coisas. E quando eu entendo assim, a minha curva de aprendizagem vem aqui para baixo. Hoje eu tenho que falar que a leitura é um hábito. Mas eu não leio mais livros inteiros. Tem livro que eu leio o índice e eu já peguei o código daquele cara, mano. Ah, não falei isso. Ué. E é assim, e por que eu vou me penalizar de uma leitura pesada, uma leitura penosa, lamuriante, que eu volto 3 páginas porque eu me desconcentrei? A experiência, mano. Não é só experiência. Pô, aprender com vídeo de TikTok. É o lance de que serve até para o que não fazer. E nós estamos vendo essa molecada ganhar rios de dinheiro na nossa cara. E aí talvez nós tentamos nos imiscuir nesses modelos aí, estamos aqui, os 40 fazendo podcast. E tá da hora. Tá massa. Eu tô falando de uma advocacia disruptiva, que é aqui esses caras que estão na faculdade do mesmo modelo tradicional do Bruno, mas podem fazer diferente. Sim, e vão fazer. Eu tinha problema com roupa. Eu achava que se eu não te atendesse de terno de gravata, eu ia ter uma objeção muito grande para ser contornada. E você sabe por que eu falo objeção? Mas esse conceito não era seu, Bruno. Esse conceito ele é de todo mundo. Claro, talvez seja por isso que o primeiro passo é a gente parar de ouvir 98% do que as pessoas falam para nós. Já que elas estão num campo que se chama escassez, e nós não vamos ficar
numa espiral infinita nisso, porque isso é fácil de entender. Não é a grana que você tem que vai te tirar da escassez. Eu conheço muito cara com dinheiro que é babaca. Eu conheço muito cara com dinheiro que faz traição financeira com a família dele. De modo que a Bruna precisou ouvir que o pai dela tem dinheiro sim, ué. De modo que a Bruna, quando vai pegar 2 produtos na gôndola de um supermercado, eu não vou agir com escassez com ela. Eu não vou falar para ela, escolhe um. Eu vou falar qual que é o propósito de você levar os 2. Se ela conseguir descrever o propósito, eu não vou plantar uma semente de escassez nela. Eu tenho que escolher um. A vida inteira a gente teve que renunciar. Eu sou o 3º irmão, de cima para baixo. Meu pai contou uma história com orgulho de que ele também, sendo próximo ali, ou caçula, ele usava as camisas quando elas estavam puídas. Esse termo puída, ela tá ruída, ela tá quase transparente. Toda gasta, né? Mano, isso não é bonito, eu tenho que te falar que não é. Eu cresci esperando meu irmão perder um tênis para eu usar. Nós comprávamos, os pais compravam os tênis para nós, eu amava. Esses dias eu fui na loja e eu tenho isso. E eu identifico isso e eu resgato isso de propósito, tá? Eu compro Yakult e não tomo, porque eu tenho uma treta com o Yakult. Eu compro o All Star e não uso, porque eu tenho uma treta com o All Star. Eu amava aquele tênis, ele era caro. E minha mãe comprava o bendito tênis, 3 números maior do que o meu. Dava lá pro seu irmão lá em cima. 3 números maior do que o meu. Quando o tênis cabia no meu pé, ele já tava um farrapo. Fudido. Então eu nunca fazia nada bem com aquele tênis. Eu não jogava bola com ele, porque a roupa é nova, você não pode sujar. Saca? O tênis tem que ser 3 números maior, porque o ser menino cresce muito, como se crescer muito fosse um pecado. Né? Então a gente alimenta essas situações que na infância a gente não consegue identificar. E a gente vem ter o reflexo dela como adulto e como empresário. Esse é o lance. Se eu entro numa espiral do silêncio, eu deixo de desenvolver algo que é importante e transformador na minha vida, que é a escutativa. Então hoje lá no escritório nós temos modelos de reuniões que são para escutativa. Você me chamou aqui para falar isso mesmo? Porque talvez falar sobre o seu hobby diga muito sobre você. Eu faço triatlo. Fala pra caralho. Eu saio de casa para correr 42 quilômetros. Você entende como é que uma mente humana suporta 42 quilômetros? Nos primeiros 5 você é o cara, é o bichão. Nos 10 você tá muito massa, tá legal. Nos 20 você fala assim, o que eu tô fazendo aqui? E aí falta a outra metade. E aí a outra metade diz muito sobre sua vida. A Abílio Diniz fala na biografia dele que ele escolhia preferencialmente os líderes dele por um processo de resiliência no esporte. Então ele tinha preferência para caras que eram atletas. Não atletas, atletas amadores, como é o meu caso, por exemplo. Porque o esporte te dá um gatilho, um código precioso, que é o código da resiliência. E o esporte ele te dá uma coisa maior até do que a resiliência, que é o fato de que você tem que fazer a sua parte. Você entende? Tipo assim, você pode não ganhar, você pode não ganhar, você entende? Tipo assim, ó, se você joga basquete, não adianta você pedir. Se você não for lá e fizer a sua cesta, você não vai ter essa cesta. Você tem que merecer, você tem que fazer isso. O fato não é que você também tem que fazer a sua parte. É só você que tem que fazer. Isso. Ponto. Hora que eu estou correndo, hora que eu estou pedalando, eu saio de Uberlândia e vou para Ribeirão Preto de bicicleta. O meu schedule de programação são 10h30. Onde os 30 minutos eu vou fazer 6 paradas de 5 minutos. 5 minutos. Pode chamar de doido? Dá o nome que você quiser. Essa crise não é minha. 250 quilômetros, né? Essa crise... 300 km. km. Essa crise não é minha. Essa crise é sua. Lá eu vou aprimorar, eu vou aperfeiçoar uma habilidade que é fantástica pro mundo dos negócios e que pouca gente tem. Que chama mapa mental. Eu, por exemplo, não tenho, que eu não sei nem o que é. Então, esse é um soft skill.
Quando eu faço um mapa mental, eu sei a cada passo da minha jornada o que eu devo fazer. De modo que eu sei que 2 premissas grandes vão me quebrar na gíria esportiva. Uma é a falta de água e outra é a falta de combustível, de comida. De modo que não vem falar para mim que você tá bem condicionado. Eu bebo cerveja todo dia, eu bebo vinho, sou um apreciador de vinho, como o que eu quiser e não sou aficionado em esporte. A minha vida social, o esporte não atrapalha ela. Não, em zero, em nada. Eu vou dormir 5 horas da manhã, mas eu acordo 6 para pedalar pleno. Porque o meu mapa mental já está desenhado. O mapa mental é informação. E aí, brincadeiras à parte, tá todo mundo saindo para dar machadada nas árvores por aí. E você tem 5 horas de machado para derrubar a árvore. Talvez o Bruno passe 4 afiando o machado. Entendo. Esse é o ponto. E aí, quando eu falo em mapa mental, não é que o Bruno tem toque, é que as coisas ficam mais fáceis de ser resolvidas com o mapa mental. Eu sei que eu vou ter que tomar água mesmo não tendo sede. Eu sei que vai ter um ponto, Rodrigão, que eu vou apertar o gel na minha boca assim e vou engolir ele de uma vez para não sentir nenhum gosto, porque eu já tô arrepiado com aquilo. Mas o meu corpo precisa daquilo naquele exato momento para eu conseguir completar minha jornada. Então eu falo para as minhas filhas, parem de fazer o que vocês amam fazer, senão você vai viver uma vida de desfrute, só de desfrute, de meritocracia, de merecimento, e não vai ver o que você faz. Você vai incentivar, alimentar seu boicote, sua sabotagem. Porque imagina se você fizesse só o que você gosta. Então você pergunta pra mim, você ama o que você faz? É claro que eu amo o que eu faço, mas eu vejo amor em tudo que eu faço. Inclusive no processo. Se ele não for, Robertinho, uma mulher bonita que entrar na minha vida vai fazer meu casamento bambear. Enquanto que, na cabeça do Bruno, que maior parte do time do contencioso do meu escritório são mulheres, pensa que se eventualmente alguma das mulheres que lá trabalham tiverem uma abordagem com o Bruno com segundas intenções, quem falhou na comunicação foi o Bruno, saca? Não foi ela. Foi o Bruno. O Bruno não foi claro e intencional o suficiente para falar que a vida dele não tem margem para algumas coisas, não tem tolerância para algumas. E é um saco sair daqui de bicicleta e ir para Ribeirão. Chega um momento que você não curte mais a jornada, desde que você pare de observar ela. Então eu me divirto pedalando 300 quilômetros porque eu estou naquele momento reforçando a minha programação. E quando isso acontece? Geralmente nos momentos em que a nossa mente tenta nos derrubar. Eu acho que deve ser foda, assim, você terminar um rolê desse, né? Você deve se sentir muito foda. Ah, você sai como espírito elevado, né? Foda, pedalei 300 km, foda. Mas o foda é baseado em alguns parâmetros. E talvez por um monte de gatilhos aí externos, nós vamos ouvir de tudo. É porque você está preparado e eu tenho que falar aqui pessoalmente que não. É porque você só faz isso e eu tenho que falar que não. É porque o seu equipamento, a sua bicicleta é top, porque você fica 10 horas com a bunda, eu tenho que te falar... É elétrica. Que se isso for relevante, eu vou ter que dar atenção a isso. Então é claro que se é relevante, eu vou ficar 10 horas sentado num banco, eu tenho que ter um recurso que me proporcione isso. Senão, eu vou estar dentro do triângulo dramático em alguma das condições. Se eu não conseguir terminar, eu vou me vitimizar, que é o que a gente escuta de todo mundo. Se eu terminar não usando os recursos que estão disponíveis, vai ser muito sofrido para mim. Então eu vou ser um salvador. O cara é fora da curva, faz coisas extraordinárias, quando de fato vocês dois estão convidados a fazer essa jornada comigo. E eu tô para apostar que vocês conseguem fazer.
Prefiro conhecer a adega. E aí a gente fala assim... Genial. E aí a gente vai falar assim, mas vamos amanhã? Não. Amanhã não é o dia da gente ir. Amanhã nós não vamos... Se a gente fizer isso amanhã, nós não vamos conseguir completar a jornada. Uhum. Vamos nos programar para fazer isso? Vamos. E aí a gente vai começar a olhar nosso entorno e vai olhar o que a gente tem de disponibilidade. E aí a gente vai num ponto muito importante. Quando o empreendedor está sufocado, ele já está limitado com um monte de fatores que foram determinantes para ele se encontrar naquela situação. Então ele já está fragilizado emocionalmente. Por isso que eu falo tanto de mentalidade, cara, que se eu não tiver essa entrega, eu vou ser mais um advogado que vai gastar uma energia extraordinária, sabendo que 90% da nossa jornada vai ser emocional. Se eu já tenho essa informação, por que eu não vou estudar isso? Né? Eu vou estar extremamente desgastado com muitas convicções minhas, já que presume-se que todos nós somos honestos, presume-se que meu pai não fez filho para ser bandido, presume-se que eu não dou cano em ninguém, presume-se que meu nome vai estar na lápide, aqui jaz um honesto, mas eu tô morto. E aí a gente vai trabalhar uma questão que é dolorosa para nós. Por isso que o meu desafio continua de pé. Vocês estão convidados para conhecer minha adega, mas se quiserem percorrer 300 quilômetros, a gente consegue, se a gente tiver previsibilidade para isso. E para previsibilidade eu preciso de recursos. Eu preciso de grana. Grana é um capital. Né? Eu preciso de pessoas? Sim. Eu preciso de suporte. Para eu fazer isso, eu tenho que ter um carro de apoio lá do meu lado e etc. Para fazer isso, eu preciso de tempo? Sim. Então, quando eu estou numa situação que está periclitante dentro da empresa, o primeiro passo é eu deixar de enxergar os recursos. Eu começo a apagar um tanto de incêndio e me desprendo do propósito. E a hora que isso acontece, quais são as características que ficam evidentes? Os seus bloqueios. Porque seus bloqueios estão intimamente ligados aos seus propósitos, ou ao seu propósito. Né? E aí vem na sua cabeça que você não é capaz. Vem na sua cabeça a história do seu avô, do seu pai, igual veio aqui do Bruno, que eu estou compartilhando isso com vocês. Quando, na realidade, a gente tem que identificar